Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Bom dia a todos, glória a Deus. Nomeadamente penso que talvez a violência e a confrontação seja aquilo que muitas vezes nos desafia a não nos conformarmos tal qual a forma como estamos, mas sim a chegarmos a alcançar aquilo que Deus deseja que nós sejamos, que é sermos exatamente conforme a sua imagem e semelhança. Amém? Gostaria então de começarmos provavelmente onde deixámos no fim de semana passado, e a melhor forma de começar a fazer qualquer coisa é orar ao Senhor. Amém? Então vamos nos pôr todos de pé. E a primeira afirmação que deixámos bem patente no fim de semana passado, e gostaria que tu dissesses à pessoa que está ao teu lado, é: o propósito da unção é que tu alcances, diz à pessoa que está ao teu lado, o propósito da unção é que tu alcances o propósito de Deus, a missão de Deus para a tua vida. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos-te esta manhã, Senhor, que tu permites que estejamos na tua presença, aqui congregados no teu nome, Senhor. Queremos pedir-te, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, encontre lugar nas nossas vidas, possa, Senhor, produzir os frutos, meu Deus, agradáveis a ti, Senhor. Pai, que abençoes aquelas pessoas que nos escutam através da rádio, Senhor, através de qualquer meio da internet, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que fazemos é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Eu rogo no nome de Jesus Cristo, Senhor, que, Senhor, aniquiles toda emoção, Senhor, que possa perturbar, meu Deus, o fluir do teu Espírito, Senhor, e que tu nos ministres, Pai. No nome de Jesus, que toda a honra e toda a glória seja ao teu nome, Pai. No nome de Jesus Cristo peço, amém. Amém? Vamos então tomar assento e voltamos outra vez a enquadrar-nos na Escritura em 1 de Samuel, capítulo 16, quando o Senhor encarrega a Samuel de ir à casa de Jessé a ungir David. Amém? Recordam-se? Alguém se recorda? Onde é que ficámos a semana passada? Sabemos, e uma das afirmações que foi a primeira patente, foi que nós, qualquer um de nós, somos ungidos para cumprir o propósito de Deus. Amém? Muitas coisas são ditas acerca da unção nos últimos tempos. Ou seja, penso eu que muitas das vezes, inclusive, desvia-se um pouco o que é o propósito verdadeiro da unção. E é tão simples como isto, é que todos nós somos ungidos num ungido que é o Messias, Jesus Cristo, amém? E significa, vimos tão redondamente, quando Jesus Cristo falou aos seus discípulos em João 14, ele disse-lhes: eis aqui que eu vos vou deixar, vou ao Pai, mas deixo-vos convosco o Consolador, o Espírito da Verdade, o Ajudador, aquele que vos guiará a toda a verdade, aquele que vos fará saber todas as coisas que eu vos tenho dito ou que eu vos tenho ensinado. Por outras palavras, significa que todos aqueles que fomos bautizados no Espírito Santo, temos o quê? Quando nós dizemos que temos a Jesus Cristo, significa que temos o ungido, e uma vez que recebemos o bautismo do Espírito Santo, significa que temos sobre nós a unção do Santo, que significa que também está escrito em 1 de Pedro: e vós, filhinhos, tendes a unção do Santo, e já não necessitais que vos ensine nada. Significa, estamos preparados porque o Espírito Santo é aquele que nos revela aquilo que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Amém? Mas é claro que a unção do Santo, ou significa a presença de Jesus Cristo, a vida de Jesus em qualquer crente, não tem como propósito final o satisfazer as nossas necessidades. Estamos aqui? Então, mas espera lá, irmão, estou aqui a ficar um bocado confuso. Sim, também satisfaz as nossas necessidades,
mas não é o principal propósito, porque o principal propósito é que seja cumprido o propósito divino de Deus, a missão que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém? Estamos? Então, David tinha uma primeira missão. Sabemos que David iria ser o rei de Israel. Estamos aqui todos? Amém? Iria ser o rei de Israel, mas ele para já tinha uma missão primordial. E a primeira missão que ele teve foi... Já não me recordo. Algum de vocês se recorda? Qual é que foi a primeira missão que David esteve? Foi? Posterior a essa. Essa já a tinha antes de ser ungido. Foi derrotar a Golias. É exatamente isso que nós vimos como uma base exatamente para esta mensagem. Então, Jesus Cristo quer equipar-nos e quer de alguma forma ensinar-nos através desta mensagem. A palavra de Deus quer ensinar-nos que, na realidade, os gigantes que nós temos por diante na nossa vida são vantagens, e são vantagens para que nós possamos manifestar a glória de Deus. Amém? Enquanto o exército de Israel viu, e Saul viu o gigante com algum fator de medo, David viu o gigante como? Como é que vocês acham que David viu o gigante? Vou-vos recordar o mesmo parâmetro com o qual Samuel olhou para Eliabe e para Abinadab. Como é que olhou Samuel para Eliabe e para Abinadab? A primeira que foi Eliabe disse: este será o ungido de Deus. Este é, já encontrei, já está. Já cumpri aquilo que Deus me mandou fazer. E o que é que Deus lhe disse? Ou seja, o Senhor nunca olha para o tamanho. Grande parte de nós olhamos sempre para aquilo que é exterior, para aquilo que é a aparência das pessoas. Nomeadamente o Senhor atenta sempre ao coração. Amém? Estamos, irmãos? Muitos de nós é assim por assim dizer, o Senhor, eu escrevi-o de alguma forma enquadrada àquilo que é a nossa cultura hoje contemporânea. O Senhor não olha ao tamanho da tua cintura, Ele olha ao tamanho do teu coração. Hoje as pessoas preocupam-se muito com a linha e então estão sempre a olhar para o tamanho da cintura e preocupam-se sempre quando os números aumentam ou diminuem. Na realidade, Deus não olha ao tamanho da nossa cintura, mas olha ao tamanho do nosso coração. Significa, não interessa o tamanho do gigante com o qual temos nos enfrentar. Interessa sim a forma conforme nós o vemos. Porque em qualquer gigante, a grande vantagem para nós podermos derrotar os gigantes das nossas vidas é a perspectiva com a qual o encaramos e a fé, por assim dizer, a unção do Santo que está em nós e a fé nessa mesma unção. Amém? Então vemos também aqui, de alguma maneira aquilo que afirmamos, que era a segunda afirmação. Todos nós gostamos, ou por assim, uma das grandes vertentes do ser humano é que quer-se fazer notado. Quantas pessoas gostam de se fazer notadas? Toda a gente diz, não, irmão, eu não, na realidade isso é uma cultura do mundo, não, nós somos já transformados. Não, todas as pessoas de alguma maneira gostam de ser reconhecidas e gostam de dar-se a conhecer e gostam de ser notadas em qualquer atividade na qual eles desenvolvem. E uma das coisas que é impactante na história de David é que quando o servo de Deus, atentem bem, quando Samuel, o servo de Deus, o profeta, entra na casa de Jessé, quem é que lá se encontrava? Jessé e David. David estava em casa? Não. Então, vamos enquadrar-nos agora um pouco na nossa sociedade. Vocês acreditam ou creem que seria possível, por exclusão de partes, que David podia ficar de alguma forma magoado, sentir-se excluído? Porque, claro, ele foi mandado ser chamado como último recurso. Depois de passarem os 7, depois que Deus tivesse dito de alguma forma a Samuel, ok, Samuel, provavelmente estás a cometer um erro, então o que eu te digo é, por favor, não atentes à aparência, porque eu não olho à aparência, eu olho ao coração.
Então ele foi a Jessé e perguntou, faz-me passar todo o resto dos teus filhos, e perguntou, são estes todos? E então Jessé disse, não, olha, Samuel, ainda há um que está a atender as ovelhas. Ok, é David. Então mandou, vocês acreditam, no enquadramento no qual vivemos hoje, no qual fala-se tanto acerca de tantos fenómenos sociais e psicoemocionais, que David poderia de alguma maneira sentir-se, qual seria o termo, pois, flagelado inclusive pelo seu próprio pai, como deixado para trás, esquecido. Poderia até talvez sentir-se inadaptado dentro da sua própria família. Era passível disso acontecer? Era passível? Nos nossos tempos, isso seria passível de acontecer? Podia ser, inclusive, passível de que fosse caso para ser atendido pelas trabalhadoras sociais? Mais naturalmente que sim. Mas encontramos um David que é chamado, e o que eu quero chamar a atenção é que a maior parte de nós, quando estamos dentro do núcleo da casa do Senhor, temos sempre uma tendência de que fazer, ou ser partícipe, ou ser colaborador na obra do Senhor, de alguma forma requer que sejamos visíveis. Nomeadamente, eu sou a pessoa que tem aqui um microfone e agora mesmo aquele que estou aqui a ministrar a palavra de Deus. Mas atrás de toda esta estrutura há um grupo de pessoas que são invisíveis, que não se vêem a ser transmitidas através da câmara, mas são totalmente imprescindíveis para que tudo isto aconteça, para que todo um ministério, para que toda uma igreja seja possível de alcançar todas aquelas pessoas que necessitam receber e necessitam conhecer a Jesus Cristo e necessitam ser alcançadas com uma mensagem de esperança. Amém? Não significa que aquela pessoa que agarra o microfone está a ser transmitida através da imagem ou através do áudio seja aquela que tem mais importância, senão que todos têm exatamente a mesma importância. Mas, nomeadamente, pode ser que muitas pessoas, porque não são visíveis, se sintam flageladas, deixadas para trás ou com menos importância. Então aqui há uma grande mensagem, há uma grande afirmação que nós devemos aprender, é que somente porque nós não somos visíveis, não significa que não tenhamos valor. O valor não se encontra na visibilidade. O valor não se encontra na notariedade. Isso é aquilo que a sociedade hoje quer perpetrar. Amém? Temos que começar a apreciar o esforço e a reconhecer o esforço e a valorizar o esforço, inclusive a nós, aqueles que muitas das vezes não aparecemos, por assim dizer, na fotografia, e a saber que tem o mesmo valor, ou provavelmente inclusive é mais, do que aqueles que são visíveis, do que aqueles que são reconhecidos. A invisibilidade, contrariamente ao que aquilo que a opinião popular diz, não é um sinal de insignificância. Diz-o ao teu irmão que está ao teu lado. A invisibilidade não é um sinal de insignificância. Não é. Não te deixes enganar. Aquilo que Deus nos quer ensinar na realidade é que provavelmente aqueles que se sentem deixados de fora, deixados de lado, menos reconhecidos, são aquelas pessoas que Deus está a separar de entre os seus irmãos, tal qual como ocorreu com David, para um propósito especial e específico. Entendamos uma coisa, Deus não tem comitês para elegir pessoas, como fazem nomeadamente qualquer outra organização. Muitas das vezes mesmo, inclusive, como fazem os próprios organigramas das organizações eclesiásticas. Deus não consulta comitês. Deus tem uma vontade soberana e específica. Amém? Então, se tu te sentes ou te sentiste alguma vez invisível, sem valor, insignificante, provavelmente é um engano do teu próprio coração. Ou é uma mentira que o diabo te quer fazer sentir. A visibilidade não é uma indicação de importância. Não é. David não estava esquecido. Ele estava escondido. Ele estava a ser preparado.
Deus estava a prepará-lo na sua comunhão com ele, enquanto ele pastoreava as ovelhas do seu pai, enquanto ele tinha comunhão com Deus. E isto é tão latente como recordarmos as escrituras que Paulo escreveu a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versos 22 e 23, quando Paulo relata a importância dos membros, daqueles membros do corpo que têm a reputação de serem menos honrados. Ele diz aqueles membros do corpo que reputamos serem menos honrados, esses membros são aqueles com os quais nós revestimos com mais honra, e os que nós não são decorosos têm muito mais decoro, é dizer, aqueles que estão nos sítios mais invisíveis, aqueles que parecem ser os mais frágeis, na realidade são esses aos quais Deus reveste com mais a sua honra, e parecem que não têm tanto decoro, ou não têm tão grande importância, e esses são os revestidos com mais decoro. Amém? Significa, no nosso corpo, atentemos para o nosso corpo, não podemos viver sem fígado. E o fígado não se vê. É invisível. Alguém consegue mostrar o seu fígado? De uma forma física? É impossível mostrar o fígado de uma forma física. Se não for por métodos científicos, hoje em dia que já se utilizam em qualquer hospital para fazer diagnósticos, ninguém consegue evidenciar o seu fígado. Mas o fígado é imprescindível para o funcionamento do nosso corpo. Amém? Estamos aqui, irmãos. Podemos viver sem fígado? Por exemplo? É simplesmente um exemplo. Então há aqui algo também muito importante que nós necessitamos aprender. Grande parte de nós, e digo com carinho e com amor, muitas pessoas passam a vida inteira a despender esforços para tentar agradar a outras. Significa, muitas pessoas passam a sua vida a tratar de emanar uma imagem de tal forma para que se possam fazer notar. E aquilo que Deus nos quer ensinar é que nós não precisamos fazer qualquer tipo de esforço para fazer-nos notar. Porque vai chegar um momento em que Deus se vai glorificar na nossa vida. E Deus vai se glorificar na nossa vida e vai ser Ele notório na nossa vida no momento no qual nós estejamos a cumprir esse propósito divino e a unção de Deus em nós esteja realmente a fluir. E esse foi exatamente aquilo que nós estamos a ver através desta história de David tão conhecida. Amém? Deus sabe exatamente onde estamos, Ele sabe aquilo que necessitamos e isso é mais que suficiente. Amém? E nós devemos ter a consciência e sabermos o quão importante nós somos para Deus. E o grande valor que nós tivemos para Deus, que foi o suficiente ou mais que suficiente para que Jesus Cristo entregasse a sua vida na cruz do Calvário por nós. Amém? E quando nós não estamos visíveis, é porque Deus nos está a preparar, nos está a guardar, nos está a equipar, nos está a proteger para algum propósito específico, para alguma missão que Ele deseja que nós colaboremos com Ele para a extensão do seu reino. Amém? Mas nós provavelmente a nossa mente está a bombardear-nos. Não, é que eu penso, provavelmente é que não me têm em conta, é que na igreja não me têm em conta, é que no ministério, é que igual no lugar de trabalho, não é que no meu seio familiar é que já não me notam, é que já não me sinto querido. Não, provavelmente Deus tem-te no lugar no qual Ele te está a proteger, está-te a preparar, está simplesmente a permitir que tu passes por um período onde tu necessites ter mais comunhão com Deus para que mais à frente Deus possa usar-te para aquele propósito que Ele tem de antemão preparado para ti. Amém? Recapitulamos. Eu estou ungido, diz comigo, eu estou ungido para cumprir o meu propósito. E diz, somente porque eu não sou visível, não significa que não sou valioso. Amém? Há um exemplo claramente que é talhante, que muitos já estamos, já o predicamos, já o compartilhamos e falamos muitas vezes acerca dele, que é a viúva. Marcos 12:41 diz: sentava-se Jesus de fronte do cofre das ofertas e observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Claro, aparentemente, quando alguém dá muito, parece que é impactante, é ou não é?
Quando chega alguém e faz-te uma oferta generosa, chega alguém e como que abençoa-te muitíssimo. Mas, no entanto, havia uma pobre viúva, a qual lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante, ou seja, uma quantidade muito menor, e ele chamou aos seus discípulos e disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre. Amém? A diferença dos valores. Aparentemente, aqueles que deitavam muito, aqueles ricos que na sua abundância, na sua, por assim dizer, na sua prosperidade económica, deitavam muito e ofertavam muito. Mas aquela mulher, aquilo que tinha, ofertou. Amém? E isso é uma grande lição. Estamos, irmãos? É uma grande lição. Porque, na realidade, a capacidade que nós temos para cumprir os propósitos de Deus também vem da nossa capacidade de sermos generosos em entregar-nos à obra de Deus. Amém? Ao vermos o seu propósito e não a capacidade que Ele tem para satisfazer os nossos desejos, que tem a toda. Amém? Mas não funciona assim a dinâmica do reino dos céus. Amém? Funciona ao contrário. Ele já o deu tudo por nós. Amém? A sua graça é mais que suficiente para as nossas vidas. Estamos aqui? Mas a sua unção opera nas nossas vidas à medida que nós estamos disponíveis para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E entendamos que, apesar que não sejamos aquelas pessoas que estamos no lugar mais evidente ou que não sejamos as pessoas mais notórias, que Deus tem algo muito específico e no seu momento Ele vai se tornar notório em nós. Amém? E isso é aquilo que interessa. E temos de estar disponíveis da mesma forma que esta mulher esteve disponíveis e não nos vamos acanhar nas nossas debilidades ou nas nossas desvantagens e estaremos sempre dispostos de que aquilo que temos, pô-lo sempre ao serviço do Senhor. Amém? Agora aqui, nesta história, algo muito importante. Quando Samuel, no verso 13 do capítulo 16, diz então que Samuel tomou o vaso de azeite, originalmente o corno de azeite, no meio dos seus irmãos naquele dia, e ungiu a David, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de David. Ele ficou ungido, ele ficou cheio do Espírito Santo. Amém? Estamos, irmãos? E quando nós, eu quero de alguma maneira reputar-me àquilo que nós estamos habituados na gíria, por assim dizer, cristã, evangélica, quando ouvimos falar da unção, a primeira coisa que nós entendemos quando ouvimos falar na unção é o quê? Bom, estamos ungidos para quê? Para? Nomeadamente há palavras que ecoam aos meus ouvidos. Não, irmãos, estamos ungidos para grandes coisas. Para ir e anunciar, para romper todos os jugos de maldade, para ir e sarar enfermos. Agora eu quero refutar-me a algo que está patente e latente. Porque o subtítulo desta série de Paus e Pedras, desta mensagem, é Azeite e Ovelhas. Azeite, que é exatamente o sinónimo da unção, ou por exemplo, também o vinho novo, de acordo ao Novo Testamento, é sinónimo de unção, e também ovelhas. Porque vemos aqui um padrão que no verso 19 vemos que, outra vez, David, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele não saiu logo ao propósito que Deus tinha definido para ele, senão que ele voltou aonde? Aonde? Ao campo onde ele... Fazemos aqui uns... David encontrava-se no campo a pastorear, a guardar, a proteger, a cuidar as ovelhas do seu pai, Jessé. Ok? Estamos aqui? Estamos? E então chamaram-no. O rapaz foi à casa do seu pai. Tinha um aspecto, pois era o mais jovem, tinha à volta de 13 anitos. Dentre os irmãos, seria a pessoa mais imprópria a ser considerada o ungido de Deus. Sim, tinha bom parecer, ok? Mas não estava tão preparado como todos os outros seus irmãos já fisicamente e etc, não é? Mas ele foi aquele que Deus escolheu. Amém? Estamos aqui?
Normalmente Deus escolhe sempre aqueles que, de acordo aos parâmetros, aos parâmetros humanos, são aqueles que são os mais inadequados, por assim dizer. E então, de acordo aos nossos parâmetros, diríamos, bom, uma vez que já estamos cheios do Espírito Santo, nós reportaríamos a Atos, mas aqueles irmãos começaram logo a igreja, calma, começaram os apóstolos. E os apóstolos já tinham andado 3 anos a aprender com Jesus Cristo, ok? Os outros começaram a aprender com os apóstolos, ok? Entendemos isto, irmãos? Estamos aqui? Não foi logo, como hoje em dia a gente pensa, não, agora já recebemos a unção e começamos já. Então o que é que aconteceu com David? David não saiu logo e não foi logo chamado por Saul e não foi logo lá em frente ao Golias e agarrou as 5 pedras e começou e foi... Não foi nada disso. Embora muitos de nós às vezes possamos querer interpretar dessa forma, não foi assim. David voltou outra vez ao sítio onde... Então diremos assim, mas irmão, isso provavelmente é voltar para trás. Não. Não. É que ele ainda não tinha saído desse sítio. Faz-me entender? Ele ainda não tinha... Grande parte de nós pensamos isto, ok? Vamos entrar no nosso parâmetro de pensamento. Nós pensamos que ao recebermos algo de Deus, ao recebermos a Cristo, ao sermos livres, porque a primeira coisa que faz a unção, reportando-me a Isaías 10:27, que na Ferreira de Almeida diz que é a gordura que rompe o jugo, bom, refiro-me à tradução do King James Version e a tradução da Reina Valera 60 diz que a unção rompe todo o jugo. A principal função da unção de Deus na vida de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo é romper todos os jugos desiguais, efetivamente, primordialmente com o pecado. Amém? Estamos aqui? Essa é a principal. Então, Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Estamos aqui? Então significa, se nós conhecemos a Jesus Cristo, o ungido de Deus, a unção de Deus automaticamente liberta-nos, rompe os jugos de maldade. Amém? Rompe as cadeias de opressão. Estamos aqui, irmãos? Estamos de acordo? Glória a Deus. Então, a partir daqui, essa mesma unção começa a preparar-nos, a equipar-nos, mas não é automaticamente. Então, David esteve naquele lugar onde ele estava e permaneceu na sua ocupação. A unção não quer automaticamente que nós demos um salto em altura, assim como gigante. Que sejamos propulsionados como uma nave espacial a outra dimensão. Muitas das vezes há muita gente que quer dar a entender isso, mas na realidade não é isto. Em 1 Samuel 16:19, vimos que Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me a David, o teu filho que está com as ovelhas. Ele estava na mesma tarefa onde estava inicialmente. Agora vejamos, David estava ungido com azeite. Amém? Azeite de oliva com mirra. A boa tradição hebraica. Oliva com mirra. Aquele mesmo que tinha sido excluído da família, tinha sido ungido com azeite, não permaneceu na casa, mas voltou ao seu lugar. Aquele era o seu lugar. Estamos aqui. Por isso é que ele nunca se sentiu excluído. Sabes porque é que grande parte das pessoas se sentem excluídas no ministério? Porque aspiram àquilo que não são e porque ainda não identificaram aquilo que são. Toma nota. Grande parte das pessoas sentem-se excluídas no ministério e na igreja porque aspiram a ser aquilo que não são e ainda não identificaram aquilo que realmente são. E então tem esse conflito. David tinha bem claro aquilo que ele era, a sua função, a sua identidade. Filho de Jessé, pastoreava as ovelhas do seu pai. Estava claro. Para ele isso não era nada que o fizesse sentir menos ou mais que os demais. Ele estava feliz, ele tinha comunhão com Deus, ele cuidava e protegia as ovelhas do seu pai, estava no campo, estava habituado, dizia glória a Deus, entoava salmos, cantava harpa, estava contente da vida. Não se sentia mais nem menos do que os seus 7 irmãos.
tinham outras tarefas, mais ou menos dignas, mas entendamos que ser pastor naquele então era uma tarefa, pois era a tarefa menos reconhecida, ok? Para ficarmos por aqui. Então, na realidade, quando nós pensamos, ok, vamos ser ungidos, significa, Deus, ou vamos receber um reconhecimento, uma honra ministerial, isso significa que vamos dar uma tarefa, uma missão maior, ok? É ou não é? Honestamente, quantos pensam, na realidade, quando recebem a unção de Deus, quando recebem uma bênção de Deus, que Deus está a prepará-los automaticamente e vão receber uma missão maior para a sua vida? Grande parte das pessoas pensa isso. Embora possam não levantar a mão e dizer amém, grande parte das pessoas pensam, ok, vou receber uma promoção na atividade, ou seja, vão-me dar outra tarefa para que eu possa fazer mais coisas para o Senhor. Deus não está interessado que tu faças mais coisas por Ele. Deus está interessado em fazer mais coisas por ti, para que tu possas então em seguida ser um canal de bênção para que Ele possa fazer mais coisas através de ti. Amém? Estamos aqui? E na realidade, o propósito da unção aqui, e aquilo que ensina aqui, que está patente, que não é assim à primeira... Não, é que Deus quer equipar-nos para que nós possamos voltar ao ministério, ao sítio onde estamos, e desenvolver essa mesma atividade que Deus já nos tinha dado anteriormente, mas desenvolvê-la com muito mais poder, com poder não nosso, mas de Deus, com muita mais paixão, amém? Com muita mais alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, com bastante contentamento, e possamos dessa forma estar equipados para o momento em que sejamos chamados de trás das ovelhas. Amém? Mas para isso temos que começar do mesmo ponto onde estamos. Amém? Deus não nos promete uma nova tarefa cada vez que Ele dispensa a sua unção sobre a nossa vida. Deus, com a sua unção, promete sim que nos está a preparar e a equipar para que nós desenvolvamos as atividades ministeriais as quais nós estamos a fazer com mais unção, com mais, por assim dizer, com mais frescura, com mais paixão, com mais calor, com mais presença de Deus, de tal forma que no momento em que Ele diga vou-te sacar de trás das ovelhas, nós estejamos preparados para enfrentar o dia mau, o dia do desafio, o dia de termos que travar a batalha com o Golias, o dia de termos que travar a batalha com a adversidade, o dia de termos que enfrentar ao maligno. Estamos preparados porque começamos a exercitar o depósito que Deus colocou em nós no sítio onde nós estamos. Amém? Muitas pessoas não exercitam porque ficam a dizer, não, é que isto é para outra ocasião, isto é para quando Deus... Não, é para que tu comeces a desenvolver aí onde estás. Se estás de diácono, se estás de atendedor, se estás a fazer qualquer que seja a atividade que tu possas considerar mais ou menos relevante, é para que tu comeces a permitir que Deus opere e que te sintas contente, que te sintas alegre e possas aí render tudo a Deus. Amém? Estamos a entender? Estamos a entender? E quando foi chamado David não disse, não, sou eu, sou o maior, estou ungido. Não, disse, David, no Salmo, 1 Samuel 17:37, ele disse, o Senhor foi aquele que me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele também me vai livrar das mãos do Filisteu. O Senhor, entendamos uma coisa, é o trabalho do campo com as ovelhas que nos prepara para o campo de batalha. Não aprendemos a guerra no campo de batalha. Aprendemos a lutar, porque nós não temos luta contra carne, nem sei, mas contra, com mais força, contra principados. Não aprendemos a travar essa luta espiritual nesse campo de batalha. Primeiro aprendemos com as ovelhas, a cuidar das ovelhas, na intimidade com Jeová dos exércitos, na intimidade com o nosso Senhor, o bom pastor. E então nessa intimidade fortalecemos-nos, robustecemos-nos para poder então trabalhar, porque essa luta é uma luta espiritual, é uma luta diária, a cada dia da nossa vida. Mas é necessário que ao receber a unção
permaneçamos no local, exatamente no chamado, na visão que Deus nos deu primordialmente, e esperemos que Deus nos saque de trás das ovelhas para que então cumpramos o propósito específico para o qual Ele nos chama, e posteriormente virá outro e outro e outro. Se a unção de Deus está em nós, é ela que nos leva a travar as batalhas e nos vai levar de uma batalha a outra batalha. Amém? Mas poderemos sempre, e reparem uma coisa, não vamos cheirar a mirra, vamos cheirar a ovelhas e a azeite. Amém? Todo o crente, todo o filho de Deus é denominantemente e predominantemente um pastor. Para isso tem que cheirar a ovelha e tem que estar cheio de azeite. Amém? É que as pessoas hoje em dia querem cheirar a Chanel número 5 e a Empório Armani. Não. Há que cheirar a ovelha e a azeite. Há que estar com as ovelhas, e para estar com as ovelhas tens que cheirar a azeite. Amém? De outra maneira não há possibilidade de desenvolver um ministério. Amém? Temos que fazer essa obra, esse chamado, com uma paixão tremenda. Amém? Eu estou ungido para... Eu estou ungido para quê? Para vir à igreja ao domingo? Para participar? Eu estou ungido para quê? Para que estamos ungidos? Vamos recapitular para que é que estamos ungidos, irmãos? Para que é que estamos ungidos? Ou significa para que é que Jesus Cristo vem às nossas vidas? Para cumprir somente porque não somos visíveis? Somente porque não somos visíveis? Não significa que não sou valioso, não necessito. Número 3, não necessito uma maior tarefa para experimentar uma maior unção. Amém? Não é necessário uma tarefa maior. A presença de Deus, a sua unção, experimenta-se nas nossas vidas à medida que nós desenvolvemos o chamado que Deus nos dá no local onde Deus nos coloca. Por isso eu quero dizer-te, continua a fazer aquilo que fazes, mas não o faças como sempre o fizeste. Não sei se me faço entender. Seja aquilo que seja que tu fazes, continua a fazê-lo, mas não o faças como sempre o fizeste. Faze-o com a unção de Deus operar em ti, com mais paixão, com mais devoção, com alegria, com contentamento, com júbilo, agradecendo a Deus a confiança que Ele depositou em ti, a unção que Ele depositou em ti. Falo sempre com o maior sentido da presença de Deus nas tuas vidas. E podes dizer, tal como Paulo disse a Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, com a força de Cristo que me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Isto é aquilo que está escrito na Nova Versão Internacional. Posso enfrentar qualquer situação com a força de Cristo. Não sou eu, é Cristo em mim. É Cristo em mim. Dilo com força. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Posso enfrentar qualquer situação com Cristo que me dá forças. Deus não me vai mudar as situações. Diz, Deus não vai mudar as situações. Ele vai-me dar recursos, para eu encarar cada situação. É que as pessoas querem, Senhor, muda-me esta circunstância, Senhor, muda-me esta situação. E Senhor, espera, eu vou-te dar recursos através da minha palavra, através da comunhão que tu tens comigo, através da comunhão que tu tens com os santos, através do louvor que tu me rendes, através da adoração que tu me rendes, eu vou-te dar os recursos espirituais necessários para tu enfrentares essa situação. Amém? Não, tira a situação. Não. Eu vou-te dar a fé para que tu possas dizer este monte, tira-te ao mar e ele se tirará. Mas para isso tens que ter comunhão comigo, tens que exercitar aquilo que eu depositei em ti, a minha presença, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, aquele que te revela a verdade. Então seria dizer, e quero desafiar-te a dizer uma afirmação que é comprometedora para todos nós. Diz comigo, eu vou fazer aquilo que Ele me deu para fazer.
Com fé. Eu vou fazer aquilo que Ele me deu para fazer. Aquilo que Ele me deu para fazer. E aquilo que Ele me deu para fazer é bom. É bom. Porque se é Ele que me dá, acreditam que Deus tem planos de bem para os seus filhos? Tudo o que vem do alto do Pai das Luzes são boas dádivas. Nele não há sombra de dúvida nem variação. Então eu vou fazer tudo aquilo que Ele me deu para fazer, porque eu não tenho a mínima dúvida que tudo aquilo que vem do Pai é bom. E vou terminar com a quarta afirmação. Temos todos a tendência, vivemos num mundo de competição. É ou não é? Até mesmo entre os próprios irmãos, eu tenho 4 miúdos, aquilo é 4 homens, aquilo é lá em casa, estão sempre, vum, vum, vum. Parece que estão num circuito de Fórmula 1. É normal. A genética humana, a misericórdia de Deus é tão grande. Nós temos sempre a tendência, não, mas não são só os miúdos, calma, nós também nós em cima já tendo adquirido muito mais experiência, e eu por acaso hoje não queria fugir à temática, mas eu gostaria hoje ter compartido convosco acerca de um título de uma mensagem que eu vou quebrar a série, e é Tira a Máscara. Todos nós pomos muitas máscaras, principalmente no mundo cristão. Ok? Provavelmente é por causa disso que a igreja não tem tanto impacto, ou aquele impacto que deveria ter, não vai com tanta rapidez como deveria ir a alcançar o propósito de Deus e a extensão do seu reino. Bom, mas enfim, é um parênteses, eu não tenho nada a provar. Diz comigo, eu não tenho nada a provar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é para ti e faz-te a ti mesmo. Será que é verdade que eu não tenho nada a provar? Será que tu não tens nada a provar? Porque na realidade grande parte das pessoas passam a vida a querer provar-se elas mesmas e a querer provar aos demais qualquer coisa. E é um grande erro. Esgotamos as nossas forças. Ou seja, tiramos o foco, tiramos a nossa visão do alvo, porque começamos a querer provar-nos a nós mesmos e provar aos demais aquilo que realmente não temos que provar. Ok? Então, esta afirmação é a quarta afirmação, mas de certa maneira é ao mesmo tempo uma afirmação com um ponto de exclamação e um ponto de interrogação para que nós meditemos nela. Quando saímos deste lugar, meditemos nela e questionemos a nós diante do Senhor, para que Ele nos dê a graça que esta afirmação se torne redundante na nossa peregrinação com o Senhor. Eu não tenho nada a provar. Amém? E somente tenho um a quem agradar. Nós temos que entender uma coisa. Nós, cada um de nós, mesmo aqueles que têm irmãos gêmeos, somos um, diz comigo, eu sou um de um. Ou seja, quando tu foste feito, rompeu-se o molde e partiu-se, acabou, não há outro. Tu és uma edição limitada e os propósitos que Deus tem para a tua vida são únicos. E aquilo que Deus quer depositar em ti é único, é diferente daquilo que vai depositar no teu irmão que tens ao lado. Amém? Não tens de te preocupar em querer agradar a quem quer que seja, porque tendo que tu agrades a Deus, vejamos que Jesus Cristo crescia em graça para com Deus e para com os homens. Amém? Se nós cumprimos o propósito de Deus, estamos a crescer em graça para com Deus e para com os homens. Amém? É a unção de Deus, o depósito do Espírito Santo em nós, vem libertar-nos para que nós possamos entender que não temos que provar nada a ninguém. Amém? Somente temos que agradar a Deus. Diz à pessoa que está ao lado, eu sou um de um. Eu sou um de um. Diz à tua sogra quando chegares a casa, eu sou um de um. Diz ao teu sogro, eu sou um de um. Lamento, se querias outra pessoa, sou eu.
Ok? É que as pessoas às vezes estão sempre... quem me dera que eu fosse assim. Quem me dera que tu fosse assado. Lamento. Eu sou um de um. O molde foi feito assim. Deus ama-me desta forma. Ok. Ficamos para o próximo fim de semana. Provavelmente temos que admitir que temos algumas máscaras que retirar. Porque a unção quer libertar-nos e quer libertar-nos das máscaras. Porque nós não vamos poder encarar Deus face a face se não temos a face descoberta. Amém? Porque a unção liberta. E temos que conhecer um Deus real. E para conhecer um Deus real, nós temos que ser reais. Diz comigo, eu quero ser real. Provavelmente tenho alguma máscara que retirar. Emocional, religiosa, há tantas e tantas máscaras. Quando Ele me chamou, e quando Ele me chama, e quando Ele me fala, Ele sabe exatamente onde eu estou, como estou. Mas Ele, de qualquer das formas, o seu amor foi incondicional, continua a ser incondicional. Mas, irmãos, não podemos passar a nossa vida cristã, parece que estamos a fazer uma audição para Deus. Para Deus não se faz audições. Amém? Estamos aqui? Na realidade, irmãos, temos que viver aquilo que Deus depositou nas nossas vidas. E aquilo que Ele depositou na vida de cada um de nós é individual e é específico. E é diferente, exatamente diferente, totalmente diferente. Por muitas similitudes que possa ter uns com os outros, mas é totalmente diferente. E o propósito é totalmente diferente. Embora definitivamente se vá complementar um a outros, porque somos um corpo. Amém? E a nossa vida torna-se muito mais dura sempre que nós estamos a tentar agradar a Deus. Sabem porquê? Sabem porquê? Sabem porque é que a nossa vida fica tão dura quando nós tratamos de agradar a Deus? Não sabem? Não sabem ainda? Porque é que acham que a nossa vida fica tão dura quando nós queremos agradar a Deus? Muitas das vezes sentimos-nos decepcionados, sentimos-nos frustrados. Porque é que temos esses sentimentos de inaptidão, de frustração? Quando muitas vezes queremos agradar a Deus e parece que as coisas não saem como nós desejamos. Porquê? Básico do Evangelho. A coisa mais básica. Porquê é que a nossa vida se faz tão difícil às vezes, quando queremos agradar a Deus? Alguma alma iluminada. Porque Deus já está agradado conosco por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, grande parte de nós despendemos-nos a fazer esforços, a tratar de fazer malabarismos, a tratar de ser aquilo que não somos. E um dos grandes, para mim, o maior ensinamento que houve na vida de David, e que nós vamos estar a falar disto, se Deus nos der a graça, mais uns fins de semana, é que David limitou-se a ser aquilo que ele era e a cumprir aquilo que Deus depositou na sua vida. Apesar de, muitas das vezes, ter cometido graves erros, David sempre recuperou e voltou ao ponto de origem, voltou a Deus, assumindo os seus erros diante da presença de Deus. Amém? E quando nós queremos agradar a Deus, isso leva-nos a estar debaixo de uma grande pressão. Leva-nos a querer sempre, de alguma maneira, como será, como é que faço, 7 formas como fazer, 12 formas para alcançar. E simplesmente ainda não entendemos que Deus está agradado connosco através de Jesus Cristo. E aquilo que Deus quer é simplesmente que nós sejamos reais. Com a cara descoberta, vaiamos a Deus. Tiremos as nossas máscaras. A máscara da religião, a máscara da audição. Vou fazer uma audição para Deus, vou tentar parecer mais santo do que aquilo que realmente sou. Vou tentar ser mais evangélico daquilo que realmente sou. Vou tentar ser mais carismático daquilo que eu realmente sou. Deus está à espera de homens e mulheres que entendam que são um de um, que Deus ama-os da mesma forma que eles são, e está à espera de pessoas que sejam reais, que recebam um Deus real, que tem o poder, através da unção, para romper todo o jugo. Todo o jugo é roto à causa da unção, à causa da presença de Deus. Eu convido a que tu te ponhas em pé aí onde estás.
É engraçado porque David era o 8º filho. 7 é o número da plenitude. E 8 é o número da novidade. Fecha os teus olhos por um momento. E em Jesus Cristo há sempre uma novidade de vida. E grande parte das pessoas hoje em dia fazem esforços tremendos para andar em novidade. E a única novidade que vai sempre haver está sempre na frescura de Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Salvador. Assim que eu quero convidar-te, aí onde estás, que entendas que há um propósito, a unção de Deus em ti, Jesus Cristo em ti. Jesus Cristo em ti tem um propósito específico para a tua vida. Apesar que muitas vezes possas sentir-te inadequado ou insignificante, sabe, ou invisível, não significa que não tenhas um valor, uma grande importância para Deus. Amém? Tens uma importância. Deus ama-te tal como tu és. Deus ama-te tal como tu és. Deus entregou-se na cruz do Calvário por amor a ti. Ele pagou o preço. Ele derramou a sua sangue. Amém? É tremendo. Somente quer pessoas reais. Ele é um Deus real. Somente necessitas agradar-lhe a Ele e não preocupar-te com nada mais. Sei quem tu és e apresenta diante de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, agradamos-te esta manhã, Senhor, e agradecemos-te, meu Deus. E a única forma da qual podemos agradar-te, Senhor, é ser aquilo que somos, meu Deus. Não queremos, Senhor, criar imagens, meu Deus. Não queremos de nenhuma forma, Senhor, sair da nossa zona de graça, aquela que tu predeterminaste para a vida de cada pessoa aqui neste lugar, Senhor. Tu tens planos de bem, meu Deus. Sabemos que, Senhor, tu és o Pai das luzes, Senhor. Então, meu Deus, sempre queremos permanecer, Senhor, a fazer aquilo, meu Deus, que fazemos, meu Deus. E aquilo que tu nos enviastes a fazer, Senhor. Sabemos, no nome de Jesus Cristo, que de ti vem a honra e a glória, de ti vem a vitória, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, queremos nesta manhã agradecer-te, queremos honrar-te, Senhor, e sabemos, meu Deus, que todas as coisas vão ser possíveis e podemos todas as coisas pelas forças que nós temos em ti, Senhor, pelas forças que nós podemos unicamente recuperar em ti. Pai, eu peço no nome de Jesus Cristo, tu dês a graça, Senhor, a cada pessoa que aqui está, a cada pessoa que está a ouvir a tua palavra, Senhor, que eles possam equipar-se em ti, Jesus Cristo, Senhor, que a cada dia possam fortalecer-se em ti com uma comunhão íntima contigo, Senhor, e possam vir a conhecer essa unção, essa verdade que há em ti, que vai libertá-los, que vai romper todas, Senhor, os jugos desiguais, Senhor, e que vai permitir que caminhem, Senhor, que caminhem tal como são, Senhor, caminhem em ti, na tua vitória, livres de opressão, podendo agradar-te em tudo, porque sabem, Jesus Cristo, Senhor, que tu abriste o caminho e Deus Pai está agradado em nós por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este tempo. Abençoamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja ao teu nome, Senhor. Queremos adorar-te agora, no nome de Jesus. Para sangue de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor por só um momento, Senhor. Tudo é possível em ti, Senhor. No nome de Jesus. Pela sangue de Jesus Cristo, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus.